Eles falsificaram minha assinatura e me internaram como se eu fosse louca, mas eu voltei. Meu nome é Laura. E até hoje me pergunto como as pessoas que eu mais amava conseguiram me olhar nos olhos. E ainda assim, me trair da pior forma possível. Na época, eu tinha 27 anos. Trabalhava como professora de literatura em uma escola particular. Sempre fui discreta, organizada e um pouco reclusa. Dessas pessoas que preferem livros a multidões. Meu mundo era pequeno, mas estava em paz. Até que minha mãe morreu. E junto com ela, o pouco equilíbrio que eu tinha. Com o falecimento dela, fui obrigada a me aproximar da minha família paterna, com quem nunca tive uma boa relação. Meu pai era ausente. A família dele, fria. A única que fingia um mínimo de afeto por mim era minha tia Solange, irmã dele. Quando tudo aconteceu, ela foi a primeira a me acolher. Ou pelo menos foi o que eu achei. Ela me convenceu a ficar uns dias na casa dela. Disse que era para eu respirar um pouco, me recompor. Eu relutei no início, mas acabei cedendo. Achei que seria temporário, mas ali começava o meu pesadelo. No segundo dia, na casa dela, notei que minhas coisas haviam sido reorganizadas. Meus documentos não estavam onde eu deixei. Quando perguntei sobre isso, ela disse que havia colocado tudo em uma caixa para me ajudar na organização. Senti um incômodo, mas preferi ignorar. Na semana seguinte, comecei a notar outras coisas estranhas. Meu celular, por exemplo, começou a travar constantemente. Descobri depois que ela havia colocado um controle parental, como se eu fosse uma criança. Achei tudo aquilo surreal, mas me contive. Eu estava frágil, ainda lidando com o luto. Então, veio o dia em que meu mundo desabou. Era uma sexta-feira, fim da tarde. Solange chegou com 2 homens que nunca tinha visto. Um deles se apresentou como médico, o outro como responsável do centro terapêutico. Eu ri na hora. Perguntei se era uma piada. "Você precisa de ajuda, Laura", disse minha tia com a voz firme. "Tá instável, paranoica. Olha o estado que você tá." Meu coração disparou. Tentei argumentar, mas ninguém me ouvia. Eu gritava, chorava, implorava. E quanto mais eu fazia isso, mais eles usavam aquilo contra mim. Fui sedada ali mesmo na sala. Acordei no dia seguinte em um quarto branco, com grades na janela, trancada. E a partir desse momento, minha vida como eu conhecia foi apagada. Acordei grogue, a cabeça latejando, a boca seca. As paredes eram brancas, impessoais. A luz era fria. Do lado de fora da porta, vozes abafadas. Por um segundo, achei que estivesse em um pesadelo. Mas não, era real. Tentei me levantar, mas minhas pernas tremiam. Uma enfermeira entrou, me chamou de Laura, como se estivéssemos no meio de uma rotina qualquer, e me entregou uma bandeja com café e um comprimido. Perguntei onde eu estava. Ela só disse: "E sua tia nos informou tudo. Vai dar tudo certo. Confie no processo." "Que processo?" perguntei. Ninguém me respondia. Nos primeiros dias, me mantive em choque. Era como se meu corpo estivesse ali, mas minha mente vagava. Me diziam que eu havia assinado uma autorização para tratamento intensivo de saúde mental. Diziam que eu sofria de delírios paranoides e tinham uma assinatura, a minha. Mas eu nunca assinei nada. Quando pedi cópias dos documentos, eles negaram. Quando exigi falar com um advogado, diziam que isso comprometia minha evolução no tratamento. Era um cativeiro legalizado. O tempo ali dentro era deformado. Dias se arrastavam, noites pareciam eternas. Comecei a observar tudo. Os profissionais, os pacientes, os horários. Vi quem entrava e saía, quem trazia documentos, quem tinha acesso ao quê. Com o tempo, entendi que alguns internos estavam na mesma situação que eu, colocados ali por conveniência de familiares gananciosos ou abusivos. No meu caso, ficou claro. Queriam me apagar da linha de sucessão da minha mãe. Solange sabia que minha mãe havia deixado um seguro e uma herança considerável. E eu era a única beneficiária direta.
até que, convenientemente, eu me tornei inapta para lidar com meus bens. Tudo estava muito bem planejado. Eles falsificaram minha assinatura, assinaram procurações, apresentaram laudos falsos de médicos que eu nunca vi, tudo em nome do meu bem. E agora, estavam vendendo tudo o que era meu: casa, carro, joias, livros raros da minha mãe, tudo sendo dissolvido enquanto eu era dopada e silenciada. Mas o erro deles foi achar que eu era fraca. Comecei a fingir. Simulei que estava melhorando, que aceitava os remédios, que eu escondia debaixo da língua e cuspia depois. Me tornei a paciente modelo, educada, obediente, submissa. Em 2 meses, conquistei a confiança de uma psicóloga júnior recém-formada, chamada Camila. Ela era nova, insegura, mas genuinamente boa, e foi nela que vi a única chance de escapar. Me aproximei devagar. Contei parte da minha história. Fui montando o quebra-cabeça com ela. Mostrei como nada fazia sentido nos documentos que eu assinei. E aos poucos, Camila começou a desconfiar. Até que um dia, ela me trouxe uma cópia escondida do suposto laudo médico que justificava minha internação. Assinado por um doutor que estava morto havia 2 anos. Eles nem se deram ao trabalho de checar isso. Esse foi o ponto de virada. Camila prometeu me ajudar. Disse que ia procurar uma defensora pública fora da cidade para evitar influência da minha tia. Eu estava arriscando tudo confiando nela. Mas naquele momento, era isso ou enlouquecer de verdade. Levaram-se mais 3 semanas até que, finalmente, uma advogada chamada Rafaela apareceu no hospital, fingindo ser parte da equipe médica para poder falar comigo sem levantar suspeitas. Ela me ouviu, analisou os documentos e saiu dali com olhos arregalados de ódio e choque. Na semana seguinte, ela conseguiu uma liminar de liberdade imediata, alegando sequestro, fraude documental e abuso institucional. Saí dali com o corpo fraco, mas o olhar firme. E uma promessa: eu ia destruir todos que tentaram me apagar. Voltar para a vida normal depois de tudo aquilo não foi fácil. Eu saí do hospital mais magra, com olheiras profundas e uma cicatriz invisível, que ninguém além de mim podia enxergar. A mídia local nem soube. Minha advogada, Rafaela, achou melhor manter tudo em sigilo enquanto reuníamos provas para processar Solange e os demais envolvidos. Mas enquanto ela cuidava da parte legal, eu tinha outros planos. O primeiro passo foi rastrear tudo o que tinham feito com meus bens. Descobrimos que, com a falsa assinatura, Solange transferiu o carro e tentou vender a casa da minha mãe para uma empresa de fachada, que pertencia ao marido dela. Era tudo um esquema de lavagem de dinheiro usando meu nome. E o mais nojento: ela havia doado vários itens pessoais da minha mãe para uma ONG, como se fosse uma boa samaritana. Mas a verdade era que ela estava se livrando de tudo que pudesse me lembrar da minha mãe ou comprovar a minha posse. Rafaela entrou com ações de reversão de bens e conseguimos congelar os processos de venda. Mas para mim, aquilo não era o suficiente. Ela precisava sentir o que era ser apagada. Comecei a montar uma rede de pessoas próximas a ela. Descobri que seu marido, o mesmo que assinou parte dos documentos forjados, tinha um caso com a secretária da própria empresa. E mais, que a filha mais velha dela, minha prima Clara, estava escondendo que havia sido demitida e que falsificava notas da faculdade particular que a mãe bancava com o dinheiro que era meu. Eu gravei. Eu documentei. Eu esperei. Esperei pelo aniversário de 60 anos da minha tia, onde toda a família estaria presente. Convidei-me oficialmente com a ajuda da Rafaela, como reconciliação. Ela não podia recusar, especialmente depois que a justiça anulou os documentos de interdição e devolveu minha liberdade civil. E foi ali, na frente de todos, que comecei a desmascarar cada um. Levei um pendrive. Coloquei no telão do salão de festas antes de todos chegarem. E esperei. O vídeo começou mostrando minha internação forçada, o falso laudo do médico morto, as assinaturas adulteradas. Todos ficaram em choque. Solange empalideceu. Mas não acabou aí. O vídeo cortava para imagens do marido com a amante. Depois,
Prints de conversas da Clara falando mal da mãe, dizendo que o dinheiro é dela mesmo, a doida não vai sair de lá nunca. A família se virou contra ela em segundos. O marido saiu do salão. Clara chorou, se ajoelhou e implorou que eu apagasse o vídeo. Mas o melhor foi o final. Eu apareci no vídeo, olhando direto para a câmera. Vocês tentaram me calar. Me enterraram viva, mas esqueceram de checar se eu estava respirando. Desliguei o telão. Silêncio absoluto. Peguei meu casaco e fui embora. No dia seguinte, recebi dezenas de mensagens de desculpas, mas não respondi nenhuma. Eles não mereciam minhas palavras. Solange perdeu o cargo que tinha como diretora de uma escola pública após a exposição. O marido pediu o divórcio. Clara foi expulsa da faculdade. E eu? Eu comprei a casa da frente. E todos os dias, tomo meu café na varanda, sorrindo enquanto vejo a vida deles desmoronar, pedaço por pedaço. Porque minha vingança foi feita em silêncio, mas com precisão cirúrgica. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.